capítulo 21, versículo 1. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos. Nesse ponto aqui, Jesus já tinha morrido e ressuscitado. Ele já tinha se manifestado a Tomé, já tinha se manifestado aos outros discípulos, já tinha se manifestado lá no túmulo para Maria Madalena, e aqui ele voltou a manifestar-se para os seus discípulos junto ao mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, que eram Tiago e João, mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhes Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede de tão grande a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se de sua veste, porque se havia despido, estava nu, e lançou-se no mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem na terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. E disse-lhes Jesus: trazei alguns dos peixes que achastes, que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhes Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestara aos seus discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. João 21, 15. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, tu me amas mais do que esses outros? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Quando Jesus faz aqui essa pergunta para Pedro: tu me amas mais do que estes outros? A palavra ali, amas-me, no original é ágape. O amor ágape significa o amor, aquele amor lá de Coríntios capítulo 13, o amor que tudo crê, tudo sofre, tudo espera, o amor que não se soberbece, o amor que não se enciuma, o amor que não ressente mal. É o perfeito amor de Deus. Isso que Jesus perguntou a Simão: Simão, tu me amas dessa forma, mais do que estes outros? E Pedro disse para Jesus: tu sabes que eu te amo. Ali a palavra no original não é ágape. Então ali a palavra significa um outro tipo de amor. Lá no original é filéu.
que é um amor do tipo, eu gosto, mas não é aquele amor comprometido. E Jesus, assim, ele traz esse assunto, essa pergunta para Pedro, devido ao fato de Pedro ter o negado. Porque Pedro era aquele camarada, irmãos, que ele sempre tinha uma palavra para dizer. Ele era aquela pessoa, ora ousada e ora que dava aquela bola fora. Assim como ele ousadamente, lá quando Jesus caminhava com eles e pergunta para eles o que eles dizem a respeito do Filho do Homem, quem é o Filho do Homem, ele teve a revelação de Deus e manifestou, dizendo, olhando para Jesus, dizendo, tu és o Cristo. Pedro foi o mesmo homem que, quando estava dentro do barco, e eles viram Jesus vindo sobre as águas e temeram, e acharam que Jesus era um fantasma. E Pedro, quando viu que era o Senhor Jesus, disse, se é tu, Senhor, manda que eu vá a pé sobre as águas. E ele saiu de dentro do barco, colocou o pé sobre as águas e andou sobre as águas. Mas o mesmo Pedro, era o Pedro que tinha essas posições ousadas, mas também tinha posições que não eram ousadas, posições contrárias àquilo que Jesus veio trazer, aquilo que Jesus estava mostrando, aquilo que Jesus estava ensinando, o propósito do Evangelho, o propósito da vinda de Jesus nessa terra. Então, quando Jesus disse que ia morrer em Jerusalém, Pedro foi aquele que disse, não, de forma alguma, eu vou deixar que isso aconteça. Esse é o mesmo Pedro que na Santa Ceia, quando Jesus disse assim, que todos o abandonariam, e Pedro disse, de modo algum eu vou te abandonar. E o que aconteceu? Na mesma noite ele negou o Senhor. 3 vezes. Você vê quantas coisas ambíguas tinha em Pedro. Essa ambiguidade que tinha em Pedro, essas coisas antagônicas, essas coisas opostas, são características dos discípulos de Jesus. São características da gente. Às vezes nós temos posições boas, às vezes temos posições contrárias. Por isso que o discípulo jamais pode deixar de caminhar. Jamais pode deixar de caminhar no caminho do discípulo. E agora nessa situação aqui, Jesus está dizendo para Pedro, Pedro, você me ama com amor verdadeiro, com amor que eu te amo, com amor que Deus amou esse mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Era mais ou menos isso. E Pedro, olhando para si mesmo, olhando para a maneira que ele se encontrava neste ponto, Jesus dizendo para ele, tu me amas, então apacenta os meus cordeiros, apacenta as minhas ovelhas. Deus nos chamou, irmãos, para apacentar pessoas. Nós temos nossos filhos para apacentar, nós temos nossos colegas, nós temos as pessoas dos nossos convívios, as pessoas dos nossos relacionamentos. Quando nós conhecemos essa dimensão do amor de Deus, nós temos que apacentar essas pessoas com esse amor nessa dimensão. Mas Pedro não tinha essa certeza. Pedro disse para Jesus, tu sabes que eu te amo. Sabe, Jesus, que eu te amo, mas eu não consigo te amar da maneira que você me ama. Nós precisamos ter esse entendimento. Novamente Jesus tornou a perguntar pela segunda vez a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. E disse Jesus, apacenta, pastoreia as minhas ovelhas. Ele pergunta, tu me amas com amor ágape? E pela segunda vez, Pedro responde,
Senhor, tu sabes que eu te amo, mas eu te amo não com amor ágape, com um amor diferente desse. Amor filéu, que é como eu disse no princípio, um amor que diz assim, eu gosto de você. Mas não é aquele amor que você se entrega, o amor que se doa, o amor que se entrega. E pela terceira vez Jesus lhe perguntou, Simão, filho de João, tu me amas? Aí Jesus muda. Ele muda a palavra. A palavra aqui no original, quando Jesus fala, é filéu. Como quem diz assim, Pedro, então, tu só consegue me amar dessa forma menor, dessa forma inferior ao amor que eu tenho por você? É assim? E aí o texto diz assim, que Pedro se entristeceu. Pedro se entristeceu porque ele disse a terceira vez, tu me amas. Só que agora disse, tu me amas realmente só desse jeito? É assim que você me ama? E hoje a pergunta, quem sabe, do Senhor para nós, você me ama com amor ágape? Então apacenta as minhas ovelhas com esse amor. Ou você gosta apenas do Senhor? Pedro disse para ele, tu sabes todas as coisas, tu sabes tudo. E Jesus lhes disse, apacenta as minhas ovelhas. E hoje o chamado de Jesus para nós é para que nós consigamos distribuir esse amor, o amor de Jesus à vida das pessoas. Que tipo de amor é esse? Aqui em 1 Coríntios, no capítulo 13, 1 Coríntios capítulo 13, fala do amor como um dom supremo, fala do verdadeiro amor. E antes dele falar sobre esse amor aqui, Paulo nos ensina nesse texto, pegando um contexto de dons espirituais, que o caminho para você encontrar os dons espirituais, o caminho fica muito mais fácil quando você compreende o que é o amor. Porque você sabe que o que vai permanecer é a fé, a esperança e o amor, que é o final desse texto. E o maior deles é o amor. Tudo vai passar. Tudo vai passar, mas o amor vai permanecer para sempre. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos e não tiver amor, eu serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Se você voltar um pouquinho aqui no capítulo 12, versículo 31, ele diz assim, procurai com zelo os melhores dons, e eu passo a mostrar-lhes ainda um caminho sobre modo excelente. O caminho para quê? Para buscar esses dons. Aí ele diz, ainda que eu fale as línguas dos homens, ou a língua dos anjos, que é a língua estranha, ainda que eu fale isso, e se eu não tiver amor, de nada isso aproveita. Será apenas como um barulho, um símbolo que retine, um bronze que soa. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios da ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu nada serei. Você vê que ele fala em dom de línguas, ele fala em sabedoria, ele fala em o dom da fé, ele fala em ciência. Mas se você não tiver amor, de nada vale. Por isso a pergunta lá no início do texto, do capítulo 21 de João, você me ama? Qual é o teu tipo de amor? Qual a qualidade desse amor? E aqui Paulo descreve, ainda que eu faça boas obras, distribua todos os meus bens
entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado e não tiver amor, seja apenas por uma mecânica de fazer, se você não tiver esse amor pelas pessoas, isso nada aproveita. O amor é paciente, é benigno, é bom, não arde em ciúmes, não se ufana, não se inflama, não se jacta, não se acha, na nossa linguagem, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. Eu já falei várias vezes que muitas pessoas têm uma satisfação quando o outro se dá mal. Isso não faz parte do amor. É um contentamento íntimo. A pessoa se sentir bem porque o outro se deu mal. Por isso que ele diz aqui, o amor não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Ele tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, porque havendo profecias desaparecerão, havendo línguas cessarão, havendo ciência passará, tudo vai passar, mas o verdadeiro amor sempre vai permanecer, porque tudo acaba no amor, tudo nos conduz ao amor, porque tudo começa no amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho para que todo aquele que o encontre, que nele crê, que encontre essa luz, não pereça, mas tenha a vida eterna. É claro que hoje nós conhecemos tudo isso em parte conhecemos, em parte profetizamos, em parte nós sabemos. Não é completo, porque nós não conseguiríamos completar isso nessa existência. Nós vamos nos enchendo na medida, vamos nos enchendo a cada dia, porque em parte conhecemos. Porém, quando vier o que é perfeito, então aquilo que é em parte será aniquilado. Nós chegaremos a um estado de plenitude, quando o nosso corpo for glorificado, tomado pela glória de Deus, quando vier o que é perfeito, aquilo que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, mas quando eu cheguei a ser um homem, eu desisti das coisas próprias de menino. Assim, à medida que vamos caminhando em Cristo, vamos crescendo, vamos abandonando algumas coisas que já não nos pertencem mais, porque a gente cresceu, a nossa mente mudou, foi transformada, a gente cresceu na caminhada, no caminho de Jesus, passando etapas da nossa vida. E é isso que Jesus está tratando aqui com Pedro naquele momento. Pedro, você precisa apacentar as minhas ovelhas, apacentar os meus cordeirinhos. Apacenta. Nós precisamos apacentar as pessoas. Tu me amas com verdadeiro amor? Tu me amas, Pedro, com verdadeiro amor? Qual a nossa resposta? Vai ser uma resposta de um amor duvidoso? Ou de um amor verdadeiro pelo Senhor? De você fazer o bem pelas ovelhas do Senhor? Todos nós temos esse encargo, irmão. Não é só eu. É todos nós temos o encargo de cuidar de gente, de cuidar de pessoas. Primeiro dos nossos que estão ao nosso redor. E depois todos aqueles que se apresentarem diante de nós, que precisarem de ajuda, que nós
ver eles caindo, ver eles se arrebentando. Não vamos deixar, vamos cuidar, vamos orientar, vamos encaminhar. Isso faz parte do amor de Deus. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Mas quando cheguei a ser um homem maduro, desisti das coisas próprias de menino. Agora, nós não podemos ter essa totalidade, mas tudo que nós puder agregar a nossa prática diária, tudo que a gente puder aumentar em amor em nós, a nossa prática diária também será melhor sucedida, porque agora vemos como por um espelho, obscuramente, então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Tem o texto lá de João, lá nas epístolas, que ele diz assim: agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que haveremos de ser, mas quando ele se manifestar, assim como ele é, também nós seremos. Amém. Nós estamos nesse processo, mas durante esse processo vai passar pessoas na nossa vida, vai passar gente na nossa vida todo dia, que nós devemos cuidar, quer sejam eles nossos colegas, quer sejam eles nossos filhos, quer sejam os funcionários, daqueles que têm empresas, quer sejam os amigos, os colegas de faculdade, de escola, enfim, pessoas virão e virão e virão, e nós poderemos apacentá-los e cuidá-los, assim como Jesus disse aqui. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor, e estes três são muito fortes, porém, o maior destes é o amor. O amor, ele cobre uma multidão de pecados. Não há o que o amor não possa fazer. O Senhor sabe tudo a nosso respeito. Sabe tudo a respeito de mim, a respeito de você. Ele sabe de todas as coisas. Senhor, disse Pedro, tu sabes tudo. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. O amor ágape é o amor perfeito em relação às pessoas. É o amor eterno de Deus. Agora, outro tipo de amor é aceitar, é gostar, é ter sinais apenas de amor. Mas o amor eterno é um amor incondicional, como vimos aqui em Coríntios capítulo 13. E que nós possamos, queridos, aumentar esse amor em nós, a partir de nós, para as outras pessoas. Amém? Vamos orar?